Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, continuando, falando aqui sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, nós estamos aqui agora no capítulo 3 das proibições. Então, tudo que a gente for falar aqui, referente a esses artigos aqui, são proibições pertinentes aos profissionais, da área de enfermagem. Então, como a gente viu, na parte passada, a gente viu o que? A gente viu dever, a gente viu, aquilo que é direito, Então, agora a gente vai passar para a parte de proibições, que é a terceira parte, que é a partir do artigo 61. Então, é só seguindo aí as aulas. No caso, meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, a disciplina é ética profissional, certo? E o curso é técnico em enfermagem. Pois bem, no artigo 61 fala que executar e ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem é proibição, Assim como no artigo 62 fala que executar atividades que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, também é proibição. O que isso significa, professor? Explica um pouquinho melhor, não fala grego pra gente. Pessoal, é o seguinte, é aquela questão. Você está trabalhando em uma clínica, uma clínica particular, digamos assim. E o médico, ele pede para você, enfermeiro, ou você técnico de enfermagem, exercer uma determinada função, fazer uma atividade que não é da sua competência da equipe de enfermagem. O que você vai fazer? Você não é obrigado, Você é proibido a executar atividades que não sejam da sua competência. O próprio Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele está deixando isso bem explícito, Porque se você executar, você pode incorrer, em algum dos erros referente à profissão, e isso pode te trazer sérios prejuízos, certo? Artigo 63. Colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Isso é proibido, é uma proibição. Artigo 64. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão, também é proibido. Gente, os próprios artigos, eles estão expressamente, explicitamente falando do que é uma proibição, Você colaborar, você cooperar, você provocar, você ser conivente, ser omisso a qualquer outro tipo de forma de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão é proibido, ok? Beleza? Artigo 65. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa de demissão, motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por outro colega, utilizando-se de concorrência desleal. Então, o que isso quer dizer? Um determinado enfermeiro, ele saiu daquele cargo, daquela função, porque ele não estava, digamos assim, satisfeito com o trabalho e ele percebeu que naquela clínica SA, ali ocorria várias e várias ocorrências referente e que iam contra ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, o que ele fez? Ele saiu e falou para você o motivo que ele saiu. Você foi lá, precisando trabalhar, no caso com conta atrasada, boleto do carro atrasado, aluguel atrasado, comida para fazer despesa, enfim. E um salário muito bom. Você foi lá e aceitou, Só que essa aceitação que você fez, você não verificou que foi, digamos assim, que aquelas condições de trabalho ali, elas vão contra
ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, elas não estão ali explícitas ou elencadas ali para um realmente enfermeiro ou um técnico de enfermagem, enfim, elas estão ali vetadas, estão na parte de proibições. E aí você foi lá e aceitou. Então, isso você pode pagar sérios prejuízos, né, por essa aceitação desse cargo de trabalho que não está de acordo com as condições que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ele preconiza para todos os profissionais e para toda a equipe, né, da categoria de enfermagem. Pois bem, artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento cogênere, quando nessas não exercer função de enfermagem estabelecidas na legislação. Então, ou seja, quando você não for enfermeiro, quando você tem só o diploma e não tem o Corém, não é, digamos assim, inscrito no Corém, né, que você tem que ser inscrito no Corém, você tem que pagar a anuidade para você ser um enfermeiro, você tem que ter um número do registro do Corém para você ser enfermeiro, certo? Então, ou seja, isso é proibido, né, você falar que você é uma coisa que você não é. E além do mais, né, permitir que seu nome conste, né, no quadro ali, vamos supor, de uma empresa fantasma, lavagem de dinheiro, isso acontece bastante, certo? Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem referenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Artigo 68. Valer-se quando no exercício da profissão de mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem, né, pessoal? Isso aí cabe para nós. Não pode nem na profissão e nem na sua vida, né, interpessoal, quem tiver outras profissões também. Eu acho que isso aí é uma coisa muito chata que, embora aconteça, mas aqui o professor tem que mostrar para vocês tudo aquilo que, né, você tem que cumprir, você tem que seguir as normas, tudo certinho, como diz o Código de Ética para os profissionais de enfermagem, certo? No artigo 69, fala aqui, né, referente a proibições. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atendem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Também, né, é proibido, né, pessoal? Artigo 70. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto também naqueles em que não exerça, né, ou qualquer outro ato que infrinja os postulados éticos e legais do pressuposto Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O professor dá um exemplo, né, referente a isso. O que é isso, professor? É simplesmente você, por exemplo, praticar um aborto, né, que é um crime, você praticar uma eutanásia, né, que também é outro crime. Enfim, tem vários crimes que são elencados aqui no Brasil que em outros países não são, que a equipe de enfermagem faz, certo? Artigo 71. Promover o ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros das equipes de enfermagem e de saúde, organizações da enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce a sua atividade profissional. Então, ou seja, isso, pessoal, não pode, né? Injúria, calúnia, difamação, referente a, enfim, né, pessoas, equipes de enfermagem, os colegas de trabalho, né? Isso aí não pode, isso é crime, né? Tanto elencado aqui no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, como também ele é previsto no Código Penal brasileiro. Artigo 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados
éticos e legais no exercício profissional, né? Então, um artigo, ele praticamente, né, ele complementa outro artigo, que nem o artigo 73, provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente, né? Em quais casos que o aborto ele é permitido? Isso aí a gente vai falar o quê? Em aulas futuras, né? Que quando a gente estiver falando lá em aborto e especificar lá em bioética, na parte bioética, aí eu vou estar falando direitinho e tá passando para vocês, certo? Aqui no parágrafo único do artigo 73. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional ele deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência de enfermagem. Artigo 74. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa também é promovido, né? E que nem eu falei para vocês e comentei aqui esparsamente. A morte assistida é uma coisa, né? Aquele paciente ali já está previsto, está em estado terminal, né? Então, ou seja, já vem ali vários fatores, mas você promover, né, ou praticar a prática destinada a antecipar a morte da pessoa, né, do paciente no caso, não pode, é proibido. Artigo 75. Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que pela sua competência técnica científica necessária. Então, ou seja, o enfermeiro ele não pode praticar nenhum ato cirúrgico. O que é um ato cirúrgico, professor? Dá um exemplo aí. Sutura. Sutura é um ato cirúrgico, né? Um parto é um ato cirúrgico. Então, ou seja, isso aí tem que estar previsto na legislação, você tem que ter competência e técnica para estar exercendo essas funções. Óbvio que existem inúmeros exemplos, né, referente a ato cirúrgico. Isso aqui só foi duas que eu falei espaçadamente, certo? Artigo 76. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Você não pode, infelizmente, como enfermeiro, né, tirou o corém, tem o exercício, tudo certinho, fez o juramento, não pode negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, né, que não ofereça, no caso, risco para a sua vida. Então, tudo aquilo que oferecer risco à sua vida, óbvio, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas se não exerce, não demonstra o risco para a sua vida, não tem por que você não ajudar, certo? Artigo 77. Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante, né, ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte. Artigo 78. Administrar medicamentos. O que é administrar medicamentos? É você ir lá e por exemplo, preparar uma solução, né? Enfim, uma ampola de um medicamento e aspirar na injeção e você administrar, né? No caso, você injetar o medicamento sem conhecer a indicação, a ação da droga, via de administração correta, né? Potenciais de risco, no caso, respeitados os graus de formação do profissional. Então, ou seja, tudo isso aí, né, é proibido e está aqui prescrito e constado no Código de Ética. Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública, né, que aí no caso, por exemplo, de enfermeiros que trabalham em unidade básica de saúde, em PSF, né? No caso ali, tem o programa, né, e o protocolo que o enfermeiro ele pode, no caso, prescrever alguns medicamentos para, vamos supor, gestantes, certo? Para mulheres ali em planejamento de família. Então, ou seja, são alguns medicamentos, não são todos não. Quem faz prescrição de medicamento é médico, certo? Né? Mas ali tem um porém, exceto em situações de emergência.
né? Então, vamos supor, se chegou um bebê ali com a febre de 39 graus, né, ou de 40, já entrando ali, né, para, digamos assim, um estágio bem avançado, e só tá o enfermeiro no PSF, né, ou então na unidade, o que baixa a febre, gente? Dipirona. O bebê, né, o recém-nascido, ou enfim, a criança, ela não é alérgica àquele medicamento, sempre você tem que perguntar, você é alérgica a tal determinado medicamento? Então, ou seja, você vai lá e administra, né, uma dipirona, no caso, pode ser via oral, né, que aí no caso é menos invasivo e coisa e tal, e vai assistindo até baixar essa febre desse né, paciente, desse recém-nascido, desse neném, desse bebê, enfim, dessa criança, certo? Então, ou seja, em situações ali de emergência, que você precisa pensar e logo existir, né? É óbvio que depois o médico ele tem que dar o respaldo, né? Você tem que conversar com ele, o que aconteceu, você tem que ter digamos assim, uma bagagem muito grande, você tem que saber o que é que você está fazendo, né? Então, ou seja, tudo isso são fatores que incorrem, né, na situação de emergência. Então, não é você agir por má fé em uma situação e trabalhar ali na tora que vai acontecer e encaixar em uma situação de emergência, não, tá? Artigo 80. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, ou seja, não pode, pessoal, quem pode executar a prescrição, né? Como eu falei, somente o médico, o enfermeiro em algumas situações, né, excepcionais. Beleza? Artigo 81. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente, certo? Então, ou seja, tem que estar ali autorizado na legislação e tem que estar tudo bonitinho para você prestar esses serviços, né, da natureza que compete a outro profissional, ok? Artigo 82. Colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Então, ou seja, isso é proibido no Brasil, pessoal. No Brasil é crime, certo? E esse crime, às vezes, ele é um crime inafiançável, né? Ele não pode ali ser reparado pelo Código Penal brasileiro e você pode ir direto para o xilindró, né? Digamos assim, pro xadrez, certo? Artigo 83. E também é proibido praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras, né? No caso, não pode, tá? Artigo 84. Anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar também é proibido. Artigo 85. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria também é proibido. E 86. Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre o assunto de sua profissão também é proibido. Parágrafo único. Fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Também, né, é proibido. No artigo 87, registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. Também, né, é um ato proibido ali, no caso aqui, como eu estou trazendo para vocês, expresso no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Artigo 88. Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Também não pode.
Artigo 89. Disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação de assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial. Somente, certo? Artigo 90. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre exercício profissional, quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem e ou Comissão de Ética de Enfermagem, né? Então, ou seja, também, né, é uma proibição ali, né, fazer esses atos aí. Artigo 91. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência, né? Isso também não pode, né? Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de enfermagem. Vamos, né, supor, o enfermeiro, vamos pegar ali o exemplo do enfermeiro de PSF, né? O enfermeiro de PSF, vamos supor, ele é o coordenador do PSF, da Unidade Básica de Saúde. Então, tem alguns procedimentos que somente ele pode fazer, né? Vamos supor, passar sonda, né? Enfim, passar a sonda. E aí, no caso, ele vai lá e pede para o técnico de enfermagem executar. O técnico, ele pode retirar a sonda. Agora, passar a sonda e introduzir, infelizmente, não. Certo? Então, ou seja, então isso aí requer muita técnica, isso aí requer muito aprendizado, inclusive, né, toda uma faculdade, diploma de enfermeiro para estar fazendo determinados procedimentos. Artigo 92. Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes e ou responsáveis pelo paciente. Também não pode, né, pessoal? Para nós, o que é que o acompanhante do paciente ele pode ajudar, vamos supor, em um banho no leito, né, em uma massagem, relaxante, no caso ali, quando o paciente ele não tem um movimento dos membros inferiores, são essas questões, ajudar a dar a comida, né, na mastigação e tudo mais. Nessas questões aí, ok. Agora vamos supor, né, aferir pressão, sinais vitais, temperatura, né, isso aí é tudo de responsabilidade da equipe de enfermagem, né, no caso administrar medicamentos, né, no paciente, tudo aí, isso aí é da equipe de enfermagem. Agora, se, né, mesmo se o acompanhante ele for da área da saúde, ele precisa estar em exercício para estar fazendo esse tipo de procedimento, certo? Parágrafo único. O dispositivo do CAPT, né, que a gente acabou de falar, não se aplica nos casos de atenção domiciliar para autocuidado apoiado. Aí já abriu um parênteses, né? O cuidado domiciliar, pessoal, no caso, é quando o paciente ele mora, né, na sua residência, ele está ali acamado na sua residência e um esposo, esposa, filho, filha, primo, alguém da família cuida e faz todo esse cuidado. É diferente do ambiente hospitalar. Então, o artigo 92 aqui, ele está referindo ao ambiente hospitalar, uma unidade, né, de saúde. Então, ou seja, não está falando, né, como o parágrafo único aqui está falando para a gente. Ele não está descrevendo que em caso de atenção domiciliar, né, em caso de atenção domiciliar, obviamente que vai ter que ter um profissional ali que faz a avaliação, ou que seja semanal, que seja quinzenal, e ter todo um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, mas também ali precisa da família, né? A família digamos assim, é um conjunto para ajudar aquele paciente a não, digamos assim, ficar em um ambiente tão, digamos assim, hospitalar, certo? Então, por isso que tem alguns pacientes, inclusive, né, que a gente fala que é atendimento home care, e aí, no caso, vai o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, o técnico, enfim, toda a equipe multiprofissional, cada um dia, para fazer essas avaliações, esses acompanhamentos, evoluções, certo? Enfim, tudo isso. Artigo 93. Eximir-se da responsabilidade legal
da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados por alunos e ou estagiários sob sua supervisão e ou orientação. Infelizmente não pode, pessoal, não pode. Estagiário, aluno, não é enfermeiro, não é técnico de enfermagem. O próprio artigo já está falando, é estagiário e aluno, certo? Então não pode carimbar, não pode assinar, né? Tem que ser pela supervisão, né, do profissional ali presente, infelizmente isso. Artigo 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem, né? Isso aí é um crime, digamos assim, muito grande, né? Se um profissional da área da saúde, no caso, né, gozar ali dessa situação, né, se aproveitar ali dessa situação e fazer um tipo de questão dessa daí. Artigo 95. Realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os direitos inalienáveis da pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereçam quaisquer tipos de risco ou danos previsíveis aos envolvidos. Também não pode. Artigo 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade. Também não pode, né, gente? Artigo 97. Falsificar ou manipular resultado de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos. Também, né, é uma proibição. Artigo 98. Publicar resultados de pesquisas que identifiquem o participante do estudo e ou identificação envolvida sem autorização prévia. Isso aí configura-se inclusive em plágio. Artigo 99. Divulgar ou publicar em seu nome produção técnica científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores, né? Isso também inclui ali no plágio, né? Falsificação, né? Enfim, vários crimes ali nessas proibições aqui no artigo 99 e 98. Artigo 100, né? Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicados sem referência do autor ou sem a sua autorização. É o que aconteceu, por exemplo, em uma determinada cidade, ela iria lançar um edital, né, para uma seletiva, e aí alguém teve acesso a esse edital e saiu distribuindo nos grupos de WhatsApp, né? Então, isso de uma certa forma foi um crime, né? É óbvio que eles identificaram quem fez isso, e aí teve que, digamos assim, remanejar a data, e jogar um pouco mais para frente para reformular esse edital, certo? Artigo 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais tenham ou não participado como autor, sem concordância ou concessão dos demais participantes, né? Então, não pode, né, você fazer esse tipo de apropriação, né, ou então fazer essa utilização sem o consentimento, né, dessas pessoas, no caso, ou, né, tem que ter o aval, digamos assim, o respaldo. Artigo 102, né, apropriar-se de posição hierárquica para fazer constar em seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica. Então, ou seja, também, né, é vetado ali, não pode, né? Então, pessoal, aqui a gente para, né, dá um pause nessa aula e a gente vai passar para o próximo capítulo, né, que é o capítulo 4, que a gente vai falar aqui das infrações e penalidades, e aí na próxima aula a gente volta falando sobre, né, as infrações e penalidades para a gente finalizar com chave de ouro, né, todos os artigos aqui do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né, para a gente pegar e trocar uma ideia, sanar as dúvidas, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.